Glória a Deus. Eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus. Esta tarde se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, verso de número 32 e 33, que diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Glória a Deus. É de capítulo 24, verso de número 32 e 33. A Bíblia vai nos ensinar, vai nos exortar a olhar para a figueira. O próprio Jesus, ele vai dizer para que nós viemos estar olhando para a figueira, porque quando esta figueira estiver tenros, olhai para a figueira. Quando os seus tenros estiverem brotando, ele diz: olhai porque está próximo o verão. Ou seja, Jesus manda nós olharmos para a natureza expressa diante dos nossos próprios olhos e olhar quando as folhas desta figueira, a figueira começar a brotar. Ou seja, o verão está chegando, o verão está próximo. Então Jesus, ele vai ensinar dizendo isto, porque a figueira também representa a nação de Israel. A nação de Israel, ou seja, vai começar a restaurar o templo. Então Jesus está nos dizendo para nós olharmos para Israel, porque quando o anticristo ele começar a reinar, ou seja, o templo já estará restaurado. Este templo é onde o mesmo ele vai habitar. Ele vai reinar por um período de 7 anos, por um período determinado de 3 anos e meio, tudo irá de bem a melhor. Mas nos últimos 3 anos e meio, conforme a 70 semana profética de Daniel, a qual é revelada em Apocalipse, 7 anos, ou seja, o anticristo vai reinar, mas porém, os seus últimos 3 anos e meio será uns 3 anos e meio de piores terrores que o povo de Israel passarão nas suas vidas, desde o princípio até agora. Por isso que Jesus disse que as aflições daquele dia nem tampouco houve no passado, como esta, como agora houverá, e nunca houve jamais como agora irá acontecer. Ou seja, Jesus ele estava dando alerta a respeito do que iria acontecer, do que vai acontecer dentro deste contexto bíblico, dentro deste cenário. Se você olhar para o capítulo de número 24, o versículo de número 33, então Jesus vai dizer: olhai, porque está próximo também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele vai dizer no verso 33, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está próximo, ou seja, quando verdes todas essas coisas acontecendo, ele vai dizer o verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, muitos eventos irão acontecer durante este período. As potências dos céus irão ser abaladas, as estrelas dos céus, a Bíblia diz que também serão abaladas. O sol não irá mais dar a sua luz, o sol irá escurecer. Ou seja, irá acontecer muitas coisas, o mundo irá ser tomado em trevas naquele dia. Por isso que no livro de Amós, o profeta vai dizer no capítulo 5, verso de número 19, 18, capítulo 5, verso 18 e 19, será um dia de trevas, será como um leão, será como um homem fugindo de um leão. A Bíblia diz que será como um homem que fugindo de um leão, será como um homem que coloca a mão em uma parede sem perceber, ele é mordido por uma cobra. Ou seja, é como aquele ditado que as pessoas dizem: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porém deste dia ninguém escapará, a não ser a igreja de Cristo, aqueles que são lavados, aqueles que foram redimidos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Se você olhar no verso 30 do capítulo 34, a Bíblia diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A Bíblia diz que todas as tribos, ou seja, todas as tribos, seja negro, branco, seja grego, seja todos os países que estão na face desta terra, todas as tribos da terra irão se lamentar. Irão se lamentar quando ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Aí você me diga por que irão se lamentar. Porque a Bíblia vai se cumprir. O que diz o capítulo de número 53, o verso de número 1, 53, o verso 1 de Isaías. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, naquele dia eles irão se lamentar, porque a palavra foi pregada, porque a palavra foi mencionada, porque a palavra foi ecoada, a palavra foi totalmente pregada como trombeta, ou seja, toca em Sião. Isto aconteceu, está acontecendo até os dias atuais. Por isso que a Bíblia diz que chegará dias, diz o Senhor dos Exércitos, que haverá fome na terra, mas não é fome de comer alguma coisa, haverá sede na terra, mas não é sede de beber alguma coisa, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Já pensou tantas pessoas que nós evangelizamos e brinca com a palavra de Deus, tantas pessoas que nós falamos a respeito deste dia, mas as pessoas deixam de ouvir, deixam de dar crédito, deixam de acreditar, deixam de ter credibilidade na palavra de Deus para fazer as coisas que necessitam, os desejos da carne. Mas este dia, a Bíblia diz que todas as tribos irão se lamentar, porque o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Este dia será um dia notório para todos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que todos os olhos o verão, até mesmo que os transpassaram, que é o povo de Israel, os que rejeitaram. Ou seja, será um dia totalmente difícil, um dia que as pessoas irão sofrer as consequências por causa da desobediência e não aceitando a palavra de salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mesma, que eles não irão aceitar, irão vir para julgar, porque a Bíblia diz no capítulo 1 de João, Jesus Cristo diz, João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A Bíblia diz que o Verbo se manifestou, se fez a semelhança de carne, ou seja, como nós, habitando em nosso meio. Porém, a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, que é o povo de Israel. Então deu para todos quanto receberem o direito de ser filhos de Deus, ou seja, Israel não recebeu. Por isso que Jesus saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Jerusalém representa o povo judeu, o povo escolhido, mas portanto, quanto eles ignorou a profecia, as promessas que havia dito os profetas da antiga aliança. Então a Bíblia diz que Jesus foi salvar os que haviam estado perdidos, conforme a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Por isso que Jesus entrou em Jericó e salvou Zaqueu, salvou a sua família, crendo eu que ele salvou bastante famílias, almas naquele lugar, porque aonde Jesus passava, os sinais de Deus o acompanhava e almas se arrependia das suas práticas pecaminosas e confessava os seus pecados. Quem confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança a misericórdia de Deus. Esta árvore, por nome de figueira, ela chega em uma altura de 9 metros, de acordo com a sua espécie. Se for bem cuidada, uma figueira chega a durar muitos séculos. Ou seja, ela chega à altura de 9 metros, e se ela for bem cuidada, ela dura muitos séculos, vários séculos. Ou seja, essa figueira ela tem muitas características importantes na Bíblia. Se você for olhar em Gênesis capítulo 3, o verso 7, a Bíblia afirma que Adão e Eva
fizeram vestimenta de folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. A aparente folhagem da figueira era promessa de certeza de haver frutos, mas não havia, era simplesmente só folhagem. A figueira é uma árvore que primeiro apresenta seus frutos e só depois a folhagem. Ou seja, a figueira Adão e Eva usou para cobrir a sua nudez, porém, eles não tinham frutos para apresentar quando Deus colocou seus olhos expostos diante deles. Ou seja, o fruto que Deus havia dado para eles, eles haviam jogado fora, que é o fruto da obediência. Deus falou para eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, Deus falou para eles não comerem, melhor dizendo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, certamente eles iriam morrer. Mas a Bíblia vai nos dizer que a serpente introduzida, direcionada por Satanás, fez com que eles viessem desobedecer a Deus. Eles, sabendo muito bem da palavra que Deus havia mencionado para eles, eles desobedeceram. Então as consequências veio, e eles tentando encobrir o seu pecado, eles tentando encobrir a sua nudez, como muitos têm tentado encobrir, não têm confessado os seus pecados. Porque se eles tivessem confessado os seus pecados, porque se eles tivessem confessado naquele momento, mas eles encobriu, ou seja, desobedeceu a palavra de Deus e ainda não reconheceu, um querendo colocar a culpa em outro. Ou seja, Deus trouxe juízo e fez com que ele saísse do jardim do Éden. Ou seja, por falta da obediência a Deus, muitas pessoas irão ter que sofrer as consequências da sua falta de obediência e por causa da sua desobediência, como Adão e Eva. Ou seja, eles tentavam cobrir a sua nudez, o seu pecado, mas o único que pode tirar o pecado, o único que pode cobrir o pecado é Jesus. No capítulo 1, verso de número 29, João Batista, enquanto pregava, apresentou Jesus. Ele disse, aí vem um, a qual não tem autoridade para tirar nem o sapato dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele batizará com o Espírito Santo. Então ele apresenta Jesus no capítulo 1, verso 29, o Evangelho de Jesus, segundo e conforme escreveu João. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus é aquele que tira, o único que salva a humanidade dos seus delitos e dos seus pecados. Se nós for olhar para a figueira, você vai olhar no capítulo de número 1 e o verso de número 12 de Joel. O profeta Joel escreve que quando a videira secar e a figueira murchar, perde-se a alegria entre os homens. Ou seja, Joel está dizendo que quando a figueira secar, ele vai dizer que quando a figueira secar e murchar, perde-se a alegria entre os homens. Ou seja, isso vai acontecer quando a ira de Deus vier ser derramada contra o anticristo. Isto virá acontecer quando o anticristo estiver reinando sobre Israel. Quando os mesmos, a Bíblia diz, quando os mesmos reconhecer que o anticristo está tomando outras atitudes incorretas com a lei de Moisés, por ser conhecedor e guardar os mandamentos de Moisés, eles vão ver a característica do anticristo e vão perceber que ele é um falso Cristo, que ele não é Jesus que eles esperavam, ele é um falso Cristo. Então eles vão quebrar a aliança, então vai começar a perseguição, vai começar o sofrimento do povo de Israel. Então a Bíblia diz que perde-se a alegria dos homens, porque a figueira murchou, porque a figueira está seca. Mas porém, a Bíblia vai nos dizer em Joel, no capítulo 2, o verso de número 22, o Senhor promete fazer com que a figueira e a videira volte a produzir com vigor. Se você olhar em Abacuque 3:17, o profeta Abacuque descreve em seu cântico que a figueira, a videira e a oliveira eram 3 árvores indispensáveis para Israel,
A falta delas era tido como uma grande crise econômica, porém nada disso abatia o profeta, que confiava unicamente no Deus da sua salvação. Ou seja, o povo de Israel deixou a desejar, porque eles não creram nas profecias, ou seja, deixou de confiar no Deus de Israel. Mas o profeta Abacuque vai nos dar um ensino, que ele confia unicamente no Deus de Israel. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, verso 22, que o Senhor promete fazer com que a videira volte a produzir vigor, ou seja, alegria, contentamento de viver, paz, esperança, porque Deus vai restaurar o povo de Israel. A Bíblia diz que no meio da perseguição, no meio do sofrimento, no meio da luta que o povo de Israel irá sofrer, a Bíblia vai nos dizer que naquele momento que o povo de Israel estiver sofrendo as consequências dos seus atos por não ter reconhecido Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que eles vão clamar a Deus. E no momento que eles clamam a Deus, a Bíblia diz que Jesus aparece nos céus, conforme Zacarias diz, que Jesus ele aparece nos céus para buscar o povo de Israel e derrama sobre eles o espírito de súplica. Então o povo começa a suplicar, e naquele momento eles vão ver a mão de Jesus perfurada, a mão de Jesus que foi transpassada pelos mesmos. Naqueles momentos eles vão reconhecer, e naquele momento Jesus irá salvar o povo de Israel das garras e das mãos do anticristo. Naquele dia, a Bíblia diz que irá ter um milênio. Então naquele dia será 1000 anos de paz e prosperidade, onde o povo de Israel irá voltar ao vigor, irá participar das bênçãos que o Senhor havia prometido. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso que Jó, passando por adversidade, aflições, mas ele perseverou. Por isso que Tiago diz: olhai para a perseverança de Jó. Tiago vai falar porque Jó perseverou no meio da sua aflição, no meio do seu desprezo, até mesmo pelos seus amigos, pela sua esposa. Jó vai dizer no capítulo 42, o verso 2, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Ou seja, o plano que Deus tem para a nação de Israel, o plano que Deus tem para a nação, ou seja, o plano que Deus tem para a igreja, o plano que Deus tem para a sua vida, ninguém pode frustrar, ninguém pode acabar com os planos de Deus. Ou seja, porque a Bíblia diz que operando Ele, ninguém impedirá. Por isso que Jó disse, no capítulo 19, verso de número 25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Naquele dia, assim como ele se levantou a favor da vida de Jó, ele se levantou para restaurar a vida de Jó, ele irá se levantar para salvar a nação de Israel, para salvar e livrar o povo de Israel. Por isso, conforme Joel diz, que naquele dia, a videira e a figueira, o Senhor irá fazer com que eles venham produzir vigor, alegria novamente. A Bíblia diz, em Zacarias 3, capítulo 3, verso 10, o Senhor promete devolver a paz e a prosperidade do seu povo, quando cada um se assentará novamente debaixo da figueira e da videira. Ou seja, Deus vai devolver a paz, Deus vai devolver a prosperidade para o povo de Israel. Em Mateus 21, 19 e 20, a Bíblia diz: Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava fruto. A grande folhagem observada por Jesus naquela figueira dava a impressão de que poderia se achar frutos, muitos frutos, mas não havia nada. Ou seja, a figueira que não dá fruto, Jesus amaldiçoa, porque a Bíblia diz, no capítulo de número 15, o verso 16, ele procura em nós frutos permanentes. João 15, 16. Jesus está procurando aqueles que dão frutos permanentes, aqueles que não vivem de aparência, aqueles que não vivem somente por aparecer, ou seja, ele está caçando aqueles que dão frutos permanentes na sua obra, continuamente, ou seja, falando. A Bíblia diz em Mateus 24,
24, 32, Jesus mandou aprendermos com a figueira. A renovação da figueira indica que o verão está próximo. E a restauração, a renovação e a restauração do povo de Israel é um forte indicativo da proximidade, da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, quando vê que a nação de Israel está sendo restaurada, o terceiro templo está sendo construído, ou seja, nós podemos ter a certeza que a vinda de Jesus está próxima, porque o cenário está tudo se levando em conta que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Então nós temos que olhar para Israel quando o templo estiver sendo restaurado, quando este templo estiver sendo construído. É tempo de nós estarmos cada vez mais preocupados com a nossa salvação, com a nossa vida diante do altar de Deus, porque a vinda de Cristo está próxima. Em Lucas 21, verso 29, Jesus nos mandou olhar para a figueira e para as demais árvores. A figueira é Israel, e as demais árvores que Jesus diz é as nações, as demais nações. Ou seja, nós temos que olhar para Israel e os terremotos que estão acontecendo. Jesus diz na sua palavra: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, porque é lícito, é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque ele diz: virão muitos em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, se possível enganarão a muitos. São os falsos profetas que profetizam em nome de Cristo, porém fala enganosamente para enganar o povo de Deus. A Bíblia diz no livro de João capítulo 1, verso 48, Jesus diz que viu Natanael debaixo da figueira. O israelita sincero que aguardava a redenção de sua nação teria o costume regular de meditar sós com Deus debaixo da figueira ou da videira. Jesus assegura a Natanael que ele não estava sozinho, ou seja, Jesus diz para Natanael que ele nunca estava sozinho debaixo daquela figueira, quando mesmo estava preocupado com a redenção do povo de Israel. Então Jesus diz para ele que havia visto ele debaixo da figueira. Jesus diz para ele, ou seja, que ele nunca estava sozinho ali, enquanto ele estava meditando a respeito da palavra de Deus, meditando a respeito da restauração de Israel. Jesus diz que viu ele ali, ou seja, você não está sozinho nesta caminhada, você não está sozinho nesta jornada. Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está sofrendo, talvez você está sendo perseguido por amor de Cristo, talvez você está totalmente passando por momentos difíceis que você não estava pensando que iria passar na face desta terra por amor de Cristo. Mas entenda que você não está sozinho. Ainda que a mãe e o pai abandonam, Jesus diz estarei convosco até as consumações do século. Ou seja, como ele estava com Natanael debaixo daquela figueira, pode ter a certeza que Jesus está contigo e vai te dar força, e vai fortalecer o seu vigor, vai renovar a sua esperança, vai dar continuidade no propósito, na promessa dele sobre a sua vida. E naquele dia que quando Jesus virá para buscar a sua igreja, pode ter a certeza, se você estiver diante da presença do Senhor, naquele dia, através do selo do Consolador, do Espírito Santo, nosso amigo, nós iremos contemplar a face do nosso noivo e amado, querido Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.